Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar sobre Joel. Joel, em primeiro lugar, esquece o J, porque o J é do latim, né? Joel, em hebraico, Yoel, 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 tá? Da direita para a esquerda, tá? Yo vem de Yavé, Yar, Yal, Yavé. Então esse Yo aí é Deus, né? Deus. E El é Senhor. Então, Yahvé é o Senhor. O Deus é o Senhor. Tá? Então, a ideia de Joel é essa. Segundo o livro dos 12 profetas menores porque em extensão do livro, não é porque ele era menor em substância, significado não, tá? Só por causa de tamanho de livro mesmo, é por isso que é chamado de profeta menor, tá? Então, senhores, a datação, tá, de Joel, há controvérsias que situam esse livro, né, que o situam do século IX ao século VI, mais ou menos, né, de 800 e pouco até 500 e pouco. Tá? Há controvérsias que não toca dentro do que eu quero passar para vocês, ficar discutindo essas controvérsias. Eu só acho interessante que a Bíblia é assim, né? Os textos bíblicos eles não escondem, né, as suas controvérsias, né, de seus personagens, né. A Bíblia é fantástica. Pesquise a Bíblia, estude mais, tá? Que você vai com certeza achá-la interessantíssima e se lê-la com o coração aberto, principalmente o Novo Testamento, né, o Evangelho, que é a Boa Nova, com certeza o irmão vai chegar a Deus, vai chegar a Deus. O Antigo Testamento também te leva a Deus, ele aponta para Deus, né, para Cristo, né? Cristo é a essência da Bíblia, né? Ele é Logos, ele é a palavra, né? Então, e no livro de Joel, nós temos o dia do Senhor, né? Que aparece 5 vezes, e é interessante isso. O dia do Senhor é um dia de julgamento sobre o povo de Israel, haja vista sua corrupção e afastamento de Deus, já noticiada em todo o Velho Testamento. Quer dizer, Deus nunca poupou Israel, apesar de ser uma nação muito importante, um povo, né, escolhido, que não tem nada a ver com o Estado moderno de Israel agora, né, o Estado contemporâneo de Israel, né? E as pessoas confundem isso, mas também não vou entrar nesse mérito, não é relevante aqui para a mensagem que eu vou passar, tá? Mas o Estado de Israel atual não é o Israel da Bíblia, que fique claro, tá? E Deus tem esse julgamento, né, o dia do Senhor, porque eles estavam afastados de Deus, e o julgamento também contra as nações opositoras de Israel, que fizeram mal a Israel. Aí já se vê também como a igreja, né? Como as pessoas que já estão servindo a Deus, né? E há juízo também contra essas nações opositoras, seja naquela época a Síria, a Babilônia, né? Os impérios da época, né? E nós temos, então, o dia do Senhor, nós temos também a praga de gafanhoto, né? Há quem sustente que Joel tenha vivido, de fato, uma praga de gafanhoto. Já é difícil hoje em dia, né? Uma praga numa plantação. Imagina naquela época, uma sociedade agropastoril, né? Cuidava de plantio, né? De sementes, cereais e de animais, né? Ovelhas, né? Gado, né? Então era uma sociedade agropastoril, economia predominante, né? Era de cultivo, né? E de cuidado com animais, tá? Então o cenário teve uma praga de gafanhoto. Joel se refere a essa praga, né? Pode ser um exército estrangeiro, né? Também, então de forma literal e figurada, né? A essa praga de gafanhotos, tá? E é interessante que Deus vai levar juízo sobre Israel e sobre outras nações, mas também se mostra misericordioso. Ele se mostra que se a nação se regenerar, se arrepender, né, haverá oportunidade para que esse juízo divino, essa mão pesada, não seja, como eu posso dizer, efetivada, né, executada, né? Quer dizer, é interessante isso, né? Então, o nosso arrependimento pode fazer com que Deus não nos julgue de forma tão pesada, digamos assim. Julgados seremos, mas talvez possamos até ser poupados, né?
Então peça isso a Deus, pede, ó, se arrependa diante de Deus, volte-se para os caminhos de Deus, ou conheça, né, o caminho de Deus, que é bom, perfeito, agradável. E não é fácil não, viver, ser religioso, ser cristão, crente, protestante, católico, seja lá qual for a sua religião, mesmo que não seja uma vertente cristã. Por exemplo, seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus, não é fácil, não é fácil. A porta, assim, a igreja acolhe a todos, mas o caminho, que é Cristo, é um caminho difícil, é um caminho estreito, né? Mas se você se arrepender, você consegue trilhar esse caminho, né? Se você pedir perdão a Deus, né? Buscar regeneração. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Vamos falar sobre, eu vou usar aqui como base Oséias. Estou usando uma Bíblia de estudo aqui, a de estudo reformado, a Bíblia de Genebra, né? Uma Bíblia muito boa, uma Bíblia de estudo. Mas também li a NAA, que é uma Bíblia de estudo, a nova Almeida atualizada. Tem a Tanara aqui, que eu li, né? Que é a Bíblia hebraica, a Bíblia anotada também. A Bíblia de estudo pentecostal é muito boa também, tá? Bíblia Shed, arqueológica e tantas outras Bíblias, né? E livros que eu leio, né? Para levar essa mensagem para vocês, né? Então vamos ler Oséias 12, 13 e depois a primeira parte do 32, tá? Desse mesmo capítulo 2, né? Já é uma nota que, obviamente, não tem no texto original, já é da Bíblia de Estudo. A misericórdia do Senhor. Então, Deus é misericordioso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns. Olha, eu já vi o pastor falando que jejum não é bíblico. Já vi líder religioso sustentando isso, senhores. Pelo amor de Deus. Cristo jejuava, né? Se a pessoa quiser fazer um jejum, ela pode fazer, tá? Só toma cuidado, né? Você tem algum problema físico, né? Para não se alongar muito nesse jejum e você passar mal. Mas o jejum é bíblico, senhores. Pelo amor de Deus, falar que jejum não é bíblico. Então, aqui, e é um sacrifício também, ó. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, hein? Com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que é isso? Vamos lá. Quando eles ficavam indignados, ou havia alguma situação, eles raspavam a cabeça, botavam cinza na cabeça, rasgavam as roupas, né? Quer dizer, havia um ritual externo para mostrar que eu estou indignado, eu estou insatisfeito, né? Só que aí, olha a mensagem de Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Então, pediu jejum, com choro, arrependimento, jejum, com pranto. Rasgai o vosso coração. Eu vou explicar aqui que é rasgar, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Olha, Deus, então tem duas características. Deus é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tá? Então esse é o 12 e o 13. Vamos lá ao 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, acho que o texto já é autoexplicativo, né? Mas vou tecer algumas considerações, tá? Ainda assim, agora mesmo, então ainda assim é conclusivo, tá? Ainda assim, apesar disso tudo aí, da tua infidelidade, apesar dos seus problemas, ainda assim, olha, você é uma pessoa toda errada, ainda assim. Nós somos todos errados, nós somos pecadores. Ainda assim, apesar disso, né? Então é concessivo também. Apesar disso aí, tá? Ainda assim,
Agora mesmo, agora. Você que está assistindo agora, hoje, deixa para amanhã não. Esquece um pouco do passado, agora. Então, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: senhores, a Bíblia está falando com você. Abra aí, pega aí teu livro aí, tua Bíblia, vai lá em Joel, profeta menor, tá? Vai lá em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, Deus está, nesse momento, falando com você, pela minha leitura, mas você pode ler aí, onde você estiver, tá? Então, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Então, o Senhor está falando. O Senhor está falando. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Então Deus está falando com o povo de Israel, no caso aqui o povo do sul, com o povo de Judá, ou Jerusalém. Então com o povo do sul, tá? Deus está falando com eles e está falando conosco hoje em dia. Tá? Para vocês verem, um povo que tinha sido, né, liberto, salvo por Deus e já tinha se afastado de Deus. Bem nossa característica, né? Rasgai o vosso coração e não as vestes. Então, senhores, sabe o que é esse rasgar o novo coração? Com base nos comentaristas que eu mostrei aqui das Bíblias, tudo, e de vários pensadores bíblicos, né? Pessoas que buscaram iluminação. Genuinidade, espontaneidade, sinceridade. Convertei-vos, rasgai os vossos corações. Transformação, regeneração, renovação. E é preciso que você seja sincero diante de Deus. Você pode ser sincero agora diante de Deus. Aí, no seu íntimo, com a sua família, onde você estiver, neste momento. Rasga teu coração diante de Deus. Isso é uma figura, uma ilustração, óbvio. Seja sincero diante de Deus. Seja verdadeiro diante de Deus. Peça perdão nesse momento pelo o que aconteceu no teu dia, na semana, no ano, ou pela sua vida inteira. Converta-se a Deus. Entendeu? Converta-se a Deus. Com choro e com pranto, com jejum. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Ele é bondoso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si. Já acabei lendo 14. Uma bênção, uma oferta de manjares de libação para o Senhor vosso Deus. O 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo? Seus pecados, quer ter uma nova vida, quer se transformar, quer se regenerar? Invoca o nome de Deus. Traz Deus para a sua vida. Grandes coisas irão acontecer se você transformar a si mesmo, né? É meio redundante, né? Se você buscar transformação. Busque transformação, faça agora uma análise, uma introspecção, veja o que há de errado na sua vida. Melhore isso, corrija, converta-se, busque um novo caminho. Busque um novo caminho. E com certeza grandes coisas vão ocorrer na sua vida. Na minha, na sua. Eu falo isso sinceramente. Eu não sou perfeito, sou cheio de defeitos. Procure ser autêntico diante de Deus. Procure pedir perdão às pessoas, amando-as como Cristo nos amou. Então, todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Invocar e viver uma vida buscando melhorar. Buscando melhorar. Com certeza, Deus vai te abençoar. Entendeu? Eu vou ler de novo aqui, porque tem que ser enfático. Assim diz o Senhor. Estou cortando, tá? Deus está falando, convertei-vos a mim, convertei-vos a Deus, de todo o teu coração, de todo o teu coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Mas de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu íntimo. Deixa Deus agir.
deixa Deus agir na tua vida e grandes coisas vão ocorrer, tá? Pesquise sobre o livro de Joel, tá? É um livro atemporal, traz um conteúdo dos fins dos tempos, ele é muito citado no Novo Testamento, tá? Essa questão do dia do Senhor, né, do Yom Yavé, né, o juízo daquela época e o juízo, né, que ainda está por vir, né, o juízo divino. Então você tem um juízo presente, atual, da época de Joel, e de fato a nação foi dominada pela Babilônia, seus líderes levados cativos, né? Então houve o juízo de Deus, né? O povo não foi poupado, e também haverá também um juízo futuro, um juízo em que Cristo será o juiz. Pronto. Então, se nós formos humildes, simples e arrependidos, Deus nos poupará, apesar também do nosso julgamento. Nós todos seremos julgados. E assim, a ideia aqui não é incutir medo em você, não é nada. Você não tem que ter medo de Deus, tem que ter respeito de Deus, né? Esse temor que a Bíblia fala é um temor reverencial. Eu concordo contigo que durante muito tempo, né, você que está me escutando, a igreja foi usada como, infelizmente, foi usada como instrumento de manipulação, de perseguição, de domínio, de cabresto, né? E há quem se aproveite disso ainda hoje em dia, tá? Movimentos políticos, né, tentando dominar a igreja, tentando demonizar a oposição, os adversários. Quer dizer, isso tudo é programado, isso é lastimável, isso é uma vergonha, tá? Lastimável e pior, a igreja cair nesse embuste, nessa mentira, né? Por quê? Por que a igreja está caindo? Porque ela está sendo corrupta. Porque ela está se afastando de Deus. Porque a igreja está criando vários ídolos diante dela mesma. É um político, ou é o dinheiro, ou é uma teologia da, sei lá, da prosperidade, teologia do domínio, né? Senhores, nós temos que ser cristocêntricos e sola a Escritura. Nós temos que voltar à reforma protestante. Cristo é o centro. Quando você tiver uma controvérsia que você deve ou não fazer, analise os passos de Cristo, como ele agia. Pois é. A chave da hermenêutica da Bíblia, da interpretação, é Cristo. Quer dizer, eu não sei como eu devo proceder. Você ora, pede inspiração e iluminação a Deus e, com certeza, analise o que Cristo faria em seu lugar, né? Em seus passos, tem até um livro famoso, né? Eu acho que é de autoajuda, seus passos que Jesus faria, mas é interessante, tá? Nós temos que ser cristocêntricos, né? E devemos agir e viver com sabedoria, né? Então, todo aquele que invocar o nome de Deus, invocar é buscar sinceramente a Deus, aquele que se converter, né, a Deus, né? Deus é bom, é compassivo, entendeu? Deus é compassivo. Então, o que vai acontecer? Seja sincero, rasgar o vosso coração, e não as vossas vestes, que é o sinal exterior. Então está pedindo interior. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em iraça, e grande em bondade. Isso é fantástico. Você quer o bem? Você quer melhorar? Mude-se a si mesmo e busque a Deus. Sinceramente, genuinamente, verdadeiramente. A mensagem é essa, tá? Eu não vou me alongar, não. Leia, pesquise sobre o livro de Joel, traz mensagens fantásticas, tá? Tem 3 capítulos, tá? O livro de Joel. Você pode pegar uma Bíblia viva, uma Bíblia na linguagem de hoje. Aconselho Bíblias de estudos, dicionários da língua portuguesa, tá? E mais do que tudo, vá a uma igreja. Vá a uma igreja. Aconselho uma igreja batista tradicional, protestante histórica, uma presbiteriana, uma metodista. Aconselho a igreja batista que eu conheço. Gosto muito da igreja batista, tá? Procure uma igreja. Procure um lugar que você aprenda mais a palavra de Deus com seus irmãos, tá? Eu vou na igreja católica. Ok, tudo bem. Procura se aprofundar mais. Mas sobre a Bíblia, lê a Bíblia. Busque você mesmo uma leitura pessoal também, uma devocional pessoal, tá? E com certeza haverá transformação na tua vida. Haverá.
haverá. Deus muda o caráter das pessoas. Eu já escutei isso algumas vezes. Eu falo, Deus muda o caráter. É possível que um burro velho mude? É. E mudar em vários aspectos, até em coisas que as pessoas falam, como é que assim? Dá para mudar. Até que dá para uma pessoa muito nervosa ser uma pessoa mais calma, mais diligente, mais prudente, mais cautelosa. Dá para apanhar menos da vida também aprendendo a Bíblia, né? Justamente buscando o fruto do Espírito, que é mansidão, longanimidade, e buscando sabedoria, né? Amor ao próximo, amor a si mesmo, né? Com certeza a tua vida vai ser transformada. Eu aconselho então a leitura do livro de Joel, tá? Eu li aí dois versículos, que foi do capítulo 12, capítulo 2, 12 e 13, tá? E a primeira parte do versículo 32 do capítulo 2, tá? Uma leitura interessante, tá? Mas eu aconselho que você leia, é um livro curto. Leia, releia, né? Pesquise muito. Essa é a mensagem, tá? Pesquise por si mesmo e vá também a locais ou assista vídeos que promovam, né, a exposição dos textos, né? Muito interessante. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, perdoa as nossas falhas e que a gente saiba perdoar as pessoas. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Obrigado também pelo sacrifício da cruz. Sua morte na cruz não foi em vão. O Senhor amou o mundo e deu seu Filho, Cristo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Senhor nos deu Cristo para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Somos agradecidos por isso. Transforma, regenera, tenha misericórdia e piedade de nós. Por favor, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Transforma, traz cura, libertação, prosperidade também, por que não? Nos ajude, Senhor. Nos ajude a caminhar, nos dê saúde. E que a gente, meu Pai, que a gente busque transformação. Senhores, eu me despeço. Nós tivemos um incidente lamentável no Rio de Janeiro, né, que foi, né, uma operação de segurança, né? Lamentável porque pessoas morreram policiais, pessoas importantes para a sociedade, e o ser humano foi morto numa operação policial, vários, né? A gente lamenta as mortes, né, de seres humanos, né? Mas o Estado teve que agir. O Estado teve que agir, o Estado tem que agir, né? E diante de resistências, né, o Estado agiu, né? Fez o papel dele. Então orem pelas autoridades, orem pelo Estado, orem pelas famílias enlutadas, tá? E eu te digo mais, por exemplo, morreram 120 pessoas, né? Grande parte criminosos, né? Eu vi até relato de uma crente que falou, olha, meu filho escolheu o caminho errado, infelizmente ele morreu, mas ele já fazia mal e podia matar alguém, fazer alguma besteira, né? E a mãe muito serena, né? E é óbvio que ela estava sofrendo, né? Então é isso, senhores. Se as pessoas se voltassem para Deus, se as pessoas invocarem a Deus, invocar o nome do Senhor, elas serão salvas se viverem uma vida em conformidade com os preceitos da palavra de Deus, né? Nós não devemos roubar ninguém, fazer besteira, né? E nem se envolver com crime, né? Se as pessoas seguissem isso, a história delas seria diferente. Essa é a importância da igreja, do papel da Bíblia e o nosso papel de levar o Evangelho às pessoas, não é? E que Deus nos abençoe, tá? Orem pelas autoridades, tá? Eu falei que o incidente foi lamentável porque nunca é bom o que ocorre. E também houve uma situação terrível, uma jovem senhora, né, já casada, acho que tinha 30 e poucos anos. Ela estava no carro dela, numa via expressa, no Rio de Janeiro, não é? E levou um tiro de um bandido que queria roubar as pessoas. Quer dizer, só Deus na causa, situação muito ruim, não é? Que Deus conforte a família dela enlutada, não vou falar nomes aqui, por razões éticas, não o nome da menina, não tem autorização, né? É uma jovem senhora já casada, estava voltando do trabalho, indo para o trabalho. Então é uma tristeza muito grande a situação que está vivendo, né,
o Rio de Janeiro, o Brasil, a humanidade, nos Estados Unidos então ocorrem várias barbáries, né? Ocorrem várias barbáries. E é no mundo inteiro, guerras. Então, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Um grande abraço.